Damon Reincarnation, capítulo 82, Genos Leonhardt, 4. O que eles estão fazendo lá sem sair o dia todo? Ciel fez beicinho enquanto olhava para a fortaleza. Desde que finalmente se reuniram depois de anos separados, ela queria compartilhar uma refeição com Eugene, depois levá-lo em um passeio pelo castelo, ou talvez até mesmo ir com ele em uma longa caminhada pelas montanhas. No entanto, depois que Eugene passou imediatamente no teste e entrou na fortaleza, ele nem deu um único passo para fora de seu quarto. Normalmente, Eugene não era alguém que ficaria trancado em seu quarto, e pelo menos teria ido ao ginásio para treinar. Mas talvez seus hábitos tenham mudado durante o tempo que estiveram separados, já que Eugene não havia visitado o ginásio nenhuma vez. Dito isso, a ideia de ir pessoalmente visitá-lo de alguma forma alfinetou sua autoestima. Ciel olhou para o castelo enquanto fazia buracos no chão inocente. Eles disseram que Lord Genos foi lá com ele, Ciel lembrou. Será que eles estavam realmente tentando convencer Eugene a se juntar aos Cavaleiros Leão Negro? Esse pensamento repentino fez Ciel sorrir inconscientemente. Genos Leonhardt era o capitão da 2ª divisão. Embora Ciel pudesse encantar a maioria dos adultos que conheceu, Genos era um oponente difícil de superar, mesmo para ela. Ciel não foi a única que achou Genos difícil de enfrentar. Entre os Cavaleiros Leão Negro, Genos podia ser colocado ao lado de Carmen e Dominic como um dos guerreiros mais habilidosos de toda a Ordem de Cavaleiros. Foi por isso que Ciel fez várias tentativas de construir um relacionamento com Genos, mas não importava quanto trabalho ela colocasse nisso, nunca parecia ser capaz de fazer nenhum progresso. Genos tinha uma personalidade rígida e, talvez, seguindo seu capitão, mesmo os cavaleiros da 2ª divisão liderada por Genos realmente não interagiam com as outras unidades. Se possível, seria muito melhor se Eugene se juntasse à 3ª divisão em vez da 2ª divisão, Ciel ansiava melancolicamente. Desde a primeira vez que Carmen conheceu Eugene, ela pretendia oferecer a ele o cargo de escudeiro do capitão da 2ª divisão. Mesmo na visão de Ciel, essa era uma proposta bastante atraente. Era uma oferta para se tornar o escudeiro não de qualquer capitão, mas do capitão Genos, que era conhecido por ter uma habilidade excepcional mesmo em comparação com os outros Cavaleiros Leão Negro. Ciel continuou sua linha de pensamento, afinal, a 2ª divisão raramente fica por muito tempo no Castelo dos Leões Negros. Embora o conteúdo do treinamento fosse diferente para cada divisão, o treinamento da 2ª divisão parecia especialmente duro quando comparado às outras unidades e enfatizava o combate real. Embora eles estivessem hospedados no castelo para participar da cerimônia de maioridade, a rotina habitual da 2ª divisão era vagar pelas regiões mais incivilizadas do continente. Então, se fosse possível, Ciel esperava que Eugene entrasse na 3ª divisão em vez da 2ª. Afinal, não havia desvantagens em fazer isso, certo? Se eles pudessem pertencer à mesma unidade, então poderiam ficar juntos, não importava onde a unidade fosse. Eles poderiam compartilhar refeições todos os dias, usar o mesmo uniforme e até receber o mesmo treinamento. Ciel apenas ficou lá distraidamente enquanto imaginava como Eugene ficaria vestindo o uniforme dos Cavaleiros Leão Negro. Depois de rir para si mesma assim, Ciel se virou e saiu sem nenhum arrependimento. Já que eles estão falando há tanto tempo, parece que a persuasão de Lord Genos está funcionando. Já que esse era o caso, ela não deveria interferir. Se fosse o rígido Lord Genos que estava falando com Eugene, não havia como ser influenciado pela conversa mole de Eugene. E mesmo Eugene não seria capaz de desconsiderar Lord Genos, que era habilidoso e compartilhava uma atitude semelhante a Eugene quando se tratava de treinamento. Mas e se fosse Carmen tentando convencê-lo? A senhorita Carmen é claro que ela é uma boa pessoa, mas Ciel parou sem terminar seu pensamento. De qualquer forma, Ciel estava se divertindo imaginando que Eugene poderia vir a pensar positivamente em se juntar aos Cavaleiros Leão Negro.
Contanto que ele se tornasse o escudeiro de Genos para começar, ela não seria capaz de convencê-lo a se transferir para sua divisão. Ciel sentiu como se estivesse transbordando de confiança ao pensar nisso. Com um sorriso malicioso no rosto, ela se afastou da parte do castelo onde Eugênie estava hospedado. Nenhum único pensamento na cabeça dessa garota malvada foi dado ao seu pobre irmão gêmeo. Que motivos havia para ela se importar com aquele irmão dela, que estava ao seu lado desde que nasceravam e com quem ela passou 18 anos de sua vida morando? De qualquer forma, não era como se ele tivesse lados verdadeiramente deploráveis. Como Evard tinha, então era certo que Sean iria chegar ao castelo depois de superar as várias dificuldades que o esperavam. No dia seguinte, depois de terminar seu café da manhã às pressas, Ciel foi direto para a frente do castelo. Normalmente, ela estaria treinando sob o olhar atento de Carmen, mas desde o dia anterior, Carmen estava ocupada com a reunião do conselho. O que é tão importante que eles tenham que discutir isso por mais de um dia? Ciel ociosamente pensou consigo mesma. Até onde Ciel sabia, o estado atual do clã Lyonhart era bastante pacífico. Entre os muitos ramos colaterais, não havia famílias mal comportadas, e mesmo os bárbaros além da fronteira sul do império vinham se mantendo isolados nos últimos anos. Nessas circunstâncias, Evard era a única coisa que ocupava consistentemente a atenção dos Cavaleiros Leão Negro. Mesmo agora, o tenente da 6ª Divisão estava longe do Castelo dos Leões Negros, tendo sido designado para ficar de olho em Evard no feudo Bossar. Ciel deu de ombros. Embora eu não saiba o que está acontecendo por enquanto, não tinha nada a ver com Ciel. Poderia ser hoje o dia em que Eugênie finalmente sairia de seu quarto. Carregando essas altas expectativas, Ciel chegou aos aposentos de hóspedes do castelo. Os olhos de Ciel piscaram de surpresa quando viu a cena que a recebeu. No centro de um amplo ginásio, Genos balançava sua espada. Eugênie estava parado a uma pequena distância, observando os movimentos de Genos. Desde seu primeiro olhar para esta cena, Ciel só conseguia pensar em uma explicação para isso. Ciel imediatamente colou um sorriso brilhante e caminhou até Genos e Eugênie. Percebendo sua chegada, Genos parou de balançar sua espada e lançou um olhar preventivo para Eugênie. O que você está fazendo aqui? Eugênie perguntou no lugar de uma saudação. Isso teria sido suficiente para ofender quase qualquer outra pessoa, mas Ciel não pareceu se ofender e, em vez disso, apenas sorriu alegremente. Então você decidiu se tornar o escudeiro de Lord Genos, certo? Ciel perguntou confiante. Este tinha que ser o caso. Se não fosse por isso, então não havia razão para os dois estarem aqui no ginásio tão cedo pela manhã. Além disso, Genos parecia estar mostrando a Eugênie uma demonstração de suas técnicas de espada para fins de ensino. Você fez uma boa escolha. Lord Genos é um dos guerreiros mais habilidosos, mesmo entre os Cavaleiros Leão Negro. Ciel lisonjeou Genos para atrair ainda mais Eugênie. Ciel também não estava falando bobagem. Dominic, por exemplo, tinha um martelo da aniquilação, Gigolat, enquanto Carmen havia aprendido a fórmula da chama branca. Como Genos era tão forte quanto qualquer um deles, apesar de não ter nenhum tipo de vantagem especial, era seguro dizer que ele era o mais habilidoso entre todos os Cavaleiros Leão Negro. Ciel. Genos falou enquanto lançava um olhar hesitante para Eugênie. Como ambos eram membros dos Cavaleiros Leão Negro, Genos não sentiu necessidade de se dirigir a Ciel como jovem senhorita. Parece que você está se confundindo. Ciel olhou para ele interrogativamente. Não tomei o jovem mestre Eugênie como meu escudeiro, explicou Genos. Os olhos de Ciel se arregalaram com essas palavras. Mal conseguindo segurar o sorriso que ameaçava escapar de seu rosto, Ciel inclinou a cabeça para o lado e perguntou: o que exatamente você quer dizer com isso? Não passou muito tempo conversando com Eugênie sobre isso ontem. Genos hesitou. Então Ciel continuou falando. E você não está ensinando a Eugênie suas técnicas de espada agora?
porque o guiara em suas técnicas de espada se nem o tomou como seu escudeiro. Quem estava recebendo orientação era na verdade o próprio Genos, mas era impossível para ele admitir tal coisa. Embora não tenha usado sua mana quando estava executando a técnica, o movimento que Genos estava demonstrando era o fim da linha registrado entre as técnicas do estilo Amel. Fim da linha. Esta era uma habilidade que funcionava em conjunto com a Fúria Azura para levar o oponente à desgraça inevitável. Ao espalhar uma densa rede de espada de força como uma teia de aranha com a Fúria Azura, esta técnica de esgrima brilhante poderia restringir os movimentos de um oponente antes de acabar com ele. Embora eu não tenha me tornado seu escudeiro, ainda posso receber algumas instruções sobre esgrima, não posso? Eugênie respondeu às perguntas de Ciel como uma expressão apática. Claro que isso era apenas uma desculpa. Não havia uma única coisa que ele pudesse aprender com o fim da linha que Genos acabou de realizar. Dentro da cabeça de Eugênie, havia inúmeras técnicas que eram mais limpas e muito mais mortais do que essa. Claro, não havia razão para menosprezar a habilidade de Genos por causa disso. Mesmo olhando para ele da perspectiva da vida anterior de Eugênie, Genos era um guerreiro extremamente habilidoso. No entanto, como as habilidades dele estavam enraizadas no estilo Amel, Eugênie não podia deixar de ter uma vantagem esmagadora sobre ele se chegasse a uma batalha. Por quê? Ciel gemeu, suas bochechas inchando enquanto ela fazia beicinho. Como assim, por quê? Eugênie mudou de assunto. Você comeu antes de vir aqui? Já sim. Ciel admitiu, amuada. Mas ainda não comi nada. Informou a Eugênie. Distraída com sucesso, Ciel perguntou. O que você tem feito de tão importante que ainda não comeu? Eu estava pensando em comer alguma coisa quando tivesse tempo. Respondeu Eugênie. Senhor Genos, por que não entramos agora e comemos alguma coisa? Ou prefere voltar primeiro para seus aposentos? Vou comer alguma coisa assim que voltar para meus aposentos. Respondeu Genos com uma tosse enquanto embainhava sua espada. A julgar pela situação, parecia que Ciel também participaria da refeição, e Genos estava com medo de cometer um erro e revelar algo que não deveria, se fosse colocado na situação. E se ele acidentalmente deixar escapar as palavras irmão senhor enquanto Ciel pudesse ouvir? Genos estava bem ciente de quão perversa e manipuladora Ciel Leonhart poderia ser. Embora tivesse passado menos de 2 anos desde que ela se juntou aos Cavaleiros Leão Negro, ela foi capaz de se firmar com um sorriso que lhe permitia sair de qualquer problema, bem como de suas próprias manipulações astutas. Se ele falasse as palavras irmão senhor na frente de Ciel, ela definitivamente não permitiria que o menor erro passasse. Genos não desejava ter sua fraqueza apreendida por esta jovem e ser manipulado com isso. Se é esse o caso, parece que vou comer sozinho. Disse Eugênie. Comerei com você. Insistiu Ciel. Você não disse que acabou de comer antes de vir aqui. Eu só comi um pouco, então está tudo bem. Você vai engordar se comer demais. Avisou Eugênie. Parece que engordei. Ciel perguntou friamente com os olhos apertados. Enquanto essa conversa acontecia, Genos saiu rapidamente da sala com um passo cauteloso e furtivo. Eugênie olhou para Ciel incerto. Para falar a verdade, acho que engordou um pouco sim, talvez. Eu só fiquei um pouco mais alta e ganhei alguns músculos, Ciel retrucou enquanto se afastava na frente de Eugênie. No entanto, parecia que a acusação de Eugênie continuava a incomodá-la. Embora tenha acompanhado Eugênie até a sala de jantar para que pudessem comer juntos, Ciel mal tocou em sua comida e apenas descansou o queixo em um berço formado por suas mãos. Apesar do olhar descarado e pesado de Ciel repousando diretamente sobre ele, Eugênie continuou a comer sem distrações. O sabor está bom? Ciel finalmente perguntou. Eugênie deu seus elogios. Parece que eles têm alguns bons chefes aqui. Se você se juntar aos Cavaleiros Leão Negro, poderá comer comida deliciosa como essa todos os dias.
Tentou Ciel. Você realmente é persistente. Respondeu Eugênia apenas. Depois de ter trabalhado tanto para tentar persuadi-lo, você não pode simplesmente fingir que não percebeu e me deixar vencer. Ciel choramingou. Eugênia negou-lhe a satisfação. Prefiro ganhar do que perder. Quem no mundo não quer ganhar quando pode? Ciel murmurou enquanto fazia beicinho. Mesmo assim, ela decidiu desistir e parar de incomodar Eugênia. A teimosia de Ciel era forte o suficiente para não perder para ninguém, mas a teimosia de Eugênia era tão forte quanto. Mudando de assunto, Ciel perguntou. Então o que você fez em Arot? Caramba, foi rápida em fazer essa pergunta, hein? Observou Eugênia sarcasticamente. Ontem não era um momento certo para te perguntar sobre isso. Ciel se desculpou. Em vez de responder à pergunta dela, Eugênia fez uma. Então o que você espera que eu diga a você? Provavelmente dirá que estava ocupado estudando magia. Veja, parece que você já está bem ciente do que eu estava fazendo. Mas fora isso, não havia mais nada com que você estivesse ocupado. Ouvi dizer que também se aproximou do príncipe herdeiro de Arop durante seu tempo lá. O que isso tem a ver comigo estar ocupado? Você não foi convidado para nenhuma das festas ou eventos sociais organizados pela família real. Ou então Sir Lovelion alguma vez o apresentou aos promissores jovens magos de Arot? Ciel perguntou timidamente. Eugênia parou de comer, apenas para cair na gargalhada. Você realmente acha que eu iria gostar desse tipo de coisa? Não, você não gostaria. Tranquilizada pela resposta de Eugênia, Ciel sorriu timidamente. Ainda assim, você não acha que deveria acumular lentamente alguma experiência com esse tipo de coisa? Porque eu deveria. Eugênia ergueu uma sobrancelha. Você e eu logo nos tornaremos adultos. Isso significa que teremos idade suficiente para participar de festas e esperamos socializar. Ei, alguém deu uma olhada no que essa garota está dizendo. Então, já que você ficou quieta até agora, decidiu que assim que se tornar adulta, está tudo bem festejar muito, é isso? Não, não é assim, mas se for festejar com você, acho que vai ser muito divertido. Admitiu Ciel. Por que está deixando seu irmão de fora da equação? Eugênia perguntou com diversão. Meu irmão tem um monte de gente querendo arrastá-lo para se divertir, além de mim e você. Além disso, acho que meu irmão estará extremamente ocupado a partir do ano que vem. Muitas famílias nobres, e talvez até mesmo as famílias reais de outras nações, tentarão apresentar suas donzelas elegíveis a ele. Enquanto dizia isso, Ciel inclinou seu corpo para mais perto de Eugênia. Ele pode até ser o primeiro de todos nós a se casar. Isso deveria ser um segredo, mas acontece que há uma jovem princesa do reino do Mar Shimuin. Ela pode estar muito longe de suceder ao trono, mas ainda é um membro da família real. E o que tem ela? Instigou Eugênia. Existe a possibilidade dela estar noiva de Cian. Nada foi finalizado ainda, mas os anciãos do conselho estão levando adiante a proposta. Ciel baixou a voz enquanto continuava. E também não é apenas Shimuin. Você sabe sobre o reino de Hur, certo? A princesa daquele país também é uma das futuras esposas elegíveis de Cian. O reino de Hur. No momento em que ouviu que a princesa era de lá, Eugênia não pôde deixar de imaginar que era, com toda certeza, uma visão inimaginável. A princesa era descendente de Moron. Então se a princesa por acaso se parecesse com Moron, Eugênia de repente imaginou em sua cabeça um Moron que havia deixado o cabelo crescer e estava usando um vestido fofo. Ao mesmo tempo, também se lembrou da visão de Gargit vestindo sua roupa formatada com babados. Eugênia engasgou. Nojento, o que é nojento? Ciel perguntou surpresa. Não é nada. Enfim, quantos anos têm as princesas em questão? A princesa de Shimuin tem a mesma idade que nós, mas a princesa de Hur deveria ter atualmente 9 anos. Você está realmente dizendo que Cian poderia se casar com uma jovem que atualmente tem apenas 9 anos?
O que importa é que ela tenha atualmente 9 anos. Não é como se fosse ficar 9 para sempre. Eu simplesmente não consigo ver assim. Cian se casando com alguém que é 10 ou mais anos mais nova? Isso seria um crime que nem os céus podem perdoar. Então você está dizendo que não está interessado em ninguém mais nova que você? Ciel perguntou, seus olhos brilhando com interesse. Eu preferiria que qualquer parceira romântica que eu tivesse mais ou menos a mesma idade. Ao dizer isso, Eugene não pôde deixar de sentir uma forte sensação de dissociação. Embora tivesse reencarnado, se você basear sua idade em quando nasceu, Eugene tinha mais de 300 anos. Eugene percebeu algo. Os únicos cujas idades estão próximas da minha são os elfos ou talvez os dragões. Não, só porque alguém estava vivo 300 anos atrás, não significava que eles tinham necessariamente 300 anos. Em sua vida passada como Amel, ele havia morrido com a idade de 38 anos, e com seus 20 anos como Eugene, ele poderia tecnicamente ser considerado na casa dos 50. Como tal, se estivesse procurando por alguém na casa dos 50, seria alguém como Carmen, Theonis, Ancila ou Melkit. Eugene decidiu parar de pensar nisso. Enfim, não acho que a idade seja realmente tão importante, afirmou Eugene com confiança. Por que está voltando atrás em suas palavras? Ciel perguntou em decepção. O coração humano sempre foi como uma folha ao vento, insistiu Eugene. Ainda assim, se formos pelo que você disse antes, preferiria alguém da mesma idade que você a alguém mais nova, certo? Ciel insistiu em perguntar. Por que está tratando isso como uma questão tão importante? Quando você planeja se casar? Não tenho planos para isso. A expressão de Ciel imediatamente congelou. Por que não? Ela imediatamente exigiu. Você não percebe que o casamento é uma bênção? Não somos um pouco jovens demais para ter que começar já a falar em casamento? Eugene apontou. Se Cian se casar antes de você, isso significa que terá perdido para Cian. Porque eu me casar depois de Cian contaria como perder para ele. Quem exatamente vai se casar? Uma voz exigiu quando a porta da sala de jantar foi aberta. Sem nenhuma surpresa, Eugene calmamente virou a cabeça para encarar o recém-chegado. Isso porque ele detectou sinais da presença de Cian antes mesmo deste abrir a porta. No entanto, como Ciel não foi capaz de fazer isso, não pôde deixar de olhar para Cian com uma expressão de surpresa no rosto. Por que você chegou tão cedo? Ela perguntou. Está decepcionada com minha chegada prematura. Um Cian de aparência esfarrapada cuspiu enquanto ofegava asperamente. Ele vagou pela floresta por um dia inteiro, lutando contra fantasmas, monstros e cavaleiros. Não conseguiu nem comer ou beber nada, muito menos dormir um pouco. Eu pensei que você ficaria perdido por alguns dias, pelo menos. Ciel murmurou em decepção. Quem diabos você pensa que eu sou? Cian rugiu com raiva enquanto cambaleava até eles. Depois de passar por todos os tipos de dificuldades e finalmente chegar ao Castelo dos Leões Negros, ele nem foi devidamente recebido como uma única palavra de parabéns. Isso porque o patriarca e todos os anciãos do conselho ainda estavam reunidos ao redor da mesa redonda, tendo suas discussões. Se fosse apenas isso, então o Cian poderia ter aguentado. No entanto, a notícia de que Eugene havia chegado ao castelo um dia antes dele fez o coração de Cian ferver de frustração. Mesmo sabendo que Eugene não acharia as coisas tão desafiadoras quanto ele, ainda esperava que Eugene tivesse chegado mais cedo naquela manhã. Em vez disso, Eugene chegou ao castelo menos de uma hora depois de ambos terem caído na floresta. Você chegou a ver muitos fantasmas? Ciel perguntou provocativamente. Não diga nada sobre fantasmas. Cian ameaçou. Ciel ignorou seu aviso. Se está aqui, isso significa que conseguiu derrotar os fantasmas. Cian se defendeu. Bem, você pode cortar uma pessoa, um monstro ou uma besta demoníaca até a morte como uma espada, mas não há como cortar um fantasma até a morte.
Estritamente falando, fantasmas são apenas um tipo de morto-vivo. Eles ainda são apenas monstros, então por que não consegue matá-los? A razão pela qual não foi capaz de matá-los é só porque você é muito fraco, não é? Ciel provocou. Os mortos-vivos e fantasmas são diferentes. Os que eu tenho medo, não, quero dizer, os fantasmas que eu odeio são diferentes dos fantasmas que são considerados parte dos mortos-vivos. Quando declarou isso com uma carranca, Cian sentou-se ao lado de Eugênie. Eugênie apertou o nariz para bloquear o fedor complexo e nocivo, aparentemente uma mistura de vários aromas diferentes, que vinha de Cian. Seu corpo está exalando um odor podre. Eugênie o acusou. Já estou ciente disso, então fique quieto. Depois de comer alguma coisa, vou me lavar e dormir. Murmurando isso, Cian pegou alguns talheres para si. No entanto, Cian não conseguiu se lavar e dormir um pouco como havia planejado. Isso porque, assim que a refeição terminou, o mordomo chegou trazendo uma mensagem. Um convidado importante chegará em breve, então por favor, façam seus preparativos e vão até o portão de teletransporte. O mordomo retransmitiu. O convidado é realmente tão importante que todos nós precisamos sair para encontrá-lo. Cian perguntou com um olhar de desespero no rosto. Mas não ouvi nada sobre a chegada de um convidado. Ciel falou como uma expressão confusa. Essas palavras fizeram com que a expressão do mordomo se enrijecesse um pouco quando inclinou a cabeça e explicou. Também não recebemos nenhuma palavra para estarmos preparados para um convidado. É provável que tenham sido especialmente convidados a participar da reunião realizada na mesa redonda. Então, quem são? Ciel perguntou, enquanto se levantava de seu assento. O mordomo anunciou. O convidado que chegará em breve é a Bispa Auxiliar, Cristina, do Império Sagrado.